Olá, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, seria a nossa aula de geografia. Porém, vamos dar uma pausa no assunto de geografia e vamos retomar o assunto de ética, certo? Retomando o assunto, vamos falar sobre o respeito. Um assunto bem pertinente, né, que já falamos várias vezes e que é muito necessário para a vida do ser humano, né? Então, vamos à definição de respeito no dicionário. Respeito, sentimento que leva alguém a tratar as outras pessoas com grande atenção e profunda deferência, consideração ou reverência. Respeito pelas mulheres, obediência, acatamento ou submissão. Respeito às leis. No livro de vocês tem um texto que fala justamente sobre esse assunto. Na página 18 e 19, vocês podem acompanhar. E diz assim o texto. Há muito tempo, o respeito era confundido com o medo. Pois é, as pessoas tinham medo, por exemplo, de dizer alguma coisa errada na frente do professor, dos pais ou dos chefes, porque poderiam ser castigados de alguma forma. Isso era medo e não respeito. É tão certo que, quando essas pessoas tinham a chance de se livrar daquele ambiente, não hesitavam e fugiam ou arranjavam uma desculpa para ir embora. A história da sociedade mostra muito claramente essa confusão entre medo e respeito. Atualmente, é bem claro o significado de respeito, que é a compreensão da existência do outro, independente da religião, da raça, do grau de parentesco, da idade, etc. O respeito é mais profundo do que imaginamos. É aceitar a pessoa como ela deseja ser. É entender a liberdade é para todos. É entender que a liberdade é para todos. Chamamos de livre-arbítrio. O direito de ir e vir e que se aplica também ao pensamento e às atitudes. Então, respeito nada mais é do que aceitar o outro da forma que ele deseja ser visto, né? Da forma que ele deseja viver. Mas é necessário ser sábio para lidar com a questão de liberdade, pois o direito do outro não pode ser invadido, não pode ser invadir do meu. Por exemplo, a música alta em casa é a escolha de quem nela mora. Né? Eu ouvir o som alto na minha casa é minha escolha. Mas incomodar o vizinho com este som já é invasão do direito do outro. Então, já caracteriza como falta de respeito. Certo? Tem aí, né, um bom exemplo de prédios. Quem mora em apartamento sabe que um vizinho, quando coloca um som muito alto, você não consegue nem conversar dentro de casa, nem ouvir a própria TV. Então, é isso aí que o exemplo está dizendo. Que o meu direito de ouvir um som alto na minha casa não pode ultrapassar, não pode invadir o direito do meu vizinho, se ele não quer ouvir aquele som. Então, eu devo ouvir o som com moderação, ou então num horário bem adequado. O respeito é muito mais que ouvir alguém. É escutar a pessoa com a atenção que ela merece e como nós gostaríamos de ser ouvidos. Falamos já sobre isso em ética, né? Que ética, a gente, quando pensar em ética, pensar que é aquilo que eu quero para mim, eu dou ao colega. Se eu não quero aquilo para mim, então jamais vou passar para o outro. É entender o limite do outro. É compreender que existem as diferenças e isso não pode ser empecilho para a continuação de uma amizade. Por exemplo, duas pessoas podem ser muito amigas, mesmo que sejam de religiões completamente diferentes. Basta que cada uma respeite o divino do outro, sem falar mal ou discutir sobre a fé do amigo. Pode-se conversar sobre o assunto. Está liberado, né? Não há proibições, mas sempre com o cuidado de não ferir o que para o amigo é sagrado.
Então, eu posso ser de uma religião e a minha melhor amiga ser de outra religião. Mas isso não vai impedir que eu respeite a religião dela. O mais importante de tudo é compreender que é a forma como eu falo que vai demonstrar o que sinto em relação a um assunto e também como me dirijo a uma pessoa, se respeitosa ou não. Se eu falo com grosseria com essa pessoa, provavelmente eu vou ser interpretada como não está respeitando a opinião, a religião ou alguma atitude daquela pessoa. Se eu falo de uma forma respeitosa, com cuidado, com certo carinho, a pessoa vai entender o que é que eu estou dizendo. Temos aí algumas imagens de falta de respeito. O fato de, no ônibus, ter lugares reservados para mulheres grávidas com criança no colo, para idosos, e ter pessoas que sentam nesses lugares e não tem a decência, não tem a educação de se levantar e ceder aquele lugar que não é dessa pessoa. Né? Se eu estou no ônibus, o ônibus está vazio e a cadeira que está desocupada é aquela cadeira reservada, eu posso me sentar. Eu tenho o direito de me sentar. Porém, se subir alguém que aquele lugar ali está reservado para ele, estou sentada, subiu no ônibus um idoso, e eu sei que aquele lugar ali é dele, a minha obrigação, minha forma de respeitar aquela pessoa, aquele idoso, é me levantar e dar o lugar a ele. Certo? Outro exemplo é você fazer bullying com um colega, né? A gente sabe que isso acontece muito dentro das escolas, em vários grupos de amizade. E a gente tem que combater isso, respeitando o outro. Às vezes o colega está na atividade física e o colega errou por algum motivo e com isso o grupo perdeu, a equipe terminou perdendo. A gente não tem que julgar aquele colega, xingar, dizer que perdeu por causa dele, até porque é um trabalho em equipe. Então, todos estão juntos ali competindo, todos são amigos, então tem que ser respeitado, né? Nada de apelidos, nada de piadinhas, porque é uma forma de respeitar o próximo. Um adulto também deve escolher como falar com a criança. O respeito independe da idade, certo? Todo mundo tem que se respeitar, independente de ser novo, adolescente, de ser criança, de ser idoso, tem que se respeitar. Somos todos iguais na diferença. Quer dizer o quê? Que mesmo cada um com sua particularidade, sendo diferente um do outro, somos todos iguais. Somos todos iguais nos direitos, nos nossos deveres, certo? Aí eu deixo para vocês, aí no livro de vocês, na 19, no finalzinho, tem dizendo assim: como o respeito faz bem, não é? Como precisamos entender que, se agirmos com respeito, o mundo pode, de fato, melhorar bastante. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que se todo mundo se respeitar, não vai mais haver brigas no trânsito, discussões dentro de ônibus, discussões nos prédios, com os vizinhos por causa de som. Porque a partir do momento em que eu estou respeitando o meu irmão em Cristo, estou respeitando o meu amigo, o meu vizinho, então não há porquê a gente estar discutindo. Certo? Deixo para vocês as atividades do livro na página 20 e 21, para que vocês exercitem o assunto, respondam com calma, leiam o assunto, que é muito interessante e que deve ser vivenciado diariamente, para que não se esqueça. Cheiro para vocês. Até a próxima aula.